Boa tarde, Lounge Brahma! Vixe Maria, é jogo do Corinthians hoje, viu, gente? Dá pra melhorar isso daí, hein? Boa tarde, Lounge Brahma! Opa, agora sim! Mais um jogo do Coringão, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco. E hoje uma resenha muito especial, continuando o nosso projeto de resenha no Lounge, de um cara que marcou época no Corinthians. Duas passagens maravilhosas. A primeira, campeão, jogou com o nosso Ronaldo Fenômeno e depois voltou para marcar época também em um jogo muito importante aqui na Neoquímica Arena contra o São Paulo. Quem não lembra daquele 6-1, que ele esteve presente, inclusive fez gol. Então, vamos bater um papo, vamos conversar demais. A galera também que está no nosso YouTube, deixa seus comentários. Quem lembra dos jogos marcantes dele pelo Corinthians? Eu não vou fazer o gesto aqui ainda, mas já vai ter. Então, quem quiser participar dessa resenha, vem aqui perto, microfone aberto, vamos abrir para pergunta, para resenha, e vamos falar muito também da história do Corinthians e do jogo de hoje, que é muito importante para o rumo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, eu quero que vocês recebam com muito barulho nosso querido ídolo do Corinthians, que marcou época, nosso eterno volante, Christian. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa tarde, boa tarde. Vai, Corinthians, sempre! É isso aí! Cris, seja bem-vindo ao Lounge Brahma, uma boa tarde. Jogo importante pro Corinthians, né? A gente tá... zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisamos nos reerguer. Estamos bem na Libertadores, fizemos, entre aspas, um bom jogo na Copa do Brasil, ganhamos fora. E hoje um jogo importante. Então, primeiramente, meu irmão, boa tarde. Antes de mais nada, antes da gente começar essa resenha, quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui da resenha do Lounge. Sagrada Família Saúde, né? Para quem precisa de um plano de saúde, a gente sabe que hoje é muito importante. Então, entre em contato lá, @Sagrada Família Corretores. E também BL Estúdio Tatu, que tem um estúdio aqui dentro do Lounge Brahma. Quem quiser fazer uma tatu para homenagear o Coringão ou qualquer outra, só colar ali na sala deles. Daqui a pouco tem presente pro Christian, eu não vou antecipar agora, mas obrigado aos nossos patrocinadores aí. Fechou? Cris, boa tarde, meu irmão. Obrigado por estar presente aqui hoje, novamente você aqui no Lounge Brahma. E, cara, o que você espera do jogo de hoje, né? O engraçado que eu pensei, na minha opinião, que o Corinthians era muito favorito pro jogo de hoje. Mas, por exemplo, você pega uma casa de apostas aí, o Corinthians não é tão favorito assim. A odd tá meio que equalizada ali. Queria saber o que você acha do jogo de hoje pro Campeonato Brasileiro e a importância desse jogo para hoje. Boa tarde. Na realidade, o jogo de hoje é muito importante para o Corinthians, né? Até para fortalecer, para dar mais confiança, né? Porque, na realidade, o Corinthians ele oscila muito, né? Ele acaba jogando um jogo muito bom, um jogo muito ruim. Ele não tem aquele... joga bem, depois mais ou menos, não. Ele joga muito bem e joga muito mal. Depois cai, né? Ele mata a gente de raiva em segundos, né? Na quarta a gente sai daqui feliz e no domingo a gente fica muito chateado, né? E hoje é um jogo importante, zona de rebaixamento, né? Sim. E o trabalho do Diniz, né? Que alguns gostam, outros não gostam, né? Então é importante ele vencer até para colocar suas ideias, a forma como ele gosta de jogar, né? Então assim, hoje o jogo vai ser difícil. Mas eu creio que o Corinthians vai ganhar. É isso aí. Antes da gente começar a falar, eu até quero que você fale um pouquinho do Diniz. Trazer uma aguinha, né? Que o Christian não bebe. Eu, como já passou do horário, vou tomar uma sem álcool, né? Porque vocês sabem, todos sabem aqui que existe uma lei aqui no estado de São Paulo. É verdade, sem álcool. Lei é lei, né? Lei é lei. O Christian vai na aguinha. Ô Cris, já pegando o gancho no que você falou sobre o trabalho do Fernando Diniz,
O Dorival fez um trabalho, na minha opinião, ok, conquistou títulos, né? Ele foi muito importante no mata-mata, principalmente, tanto na Copa do Brasil, na final contra o Vasco. E o engraçado é que a final foi Corinthians e Vasco, Dorival contra Diniz. E hoje o Diniz tá aqui com a gente. Como é que é? O Vasco é nosso cliente? Ó, se você está falando, quem sou eu para discordar? Mas o trabalho do Dorival foi um trabalho que ganhou títulos, né? 2 títulos, tanto a Copa do Brasil quanto a Supercopa, mas nos pontos corridos não estava tão bem. O Diniz começou um trabalho nos pontos corridos, né? Se eu não me engano, são 5 jogos, né, do Fernando Diniz. Nós não tomamos gols ainda com o Fernando Diniz. E como que você vê o final de trabalho do Dorival e o início da era Diniz? Eu não sei se você chegou a trabalhar com o Diniz, mas o que você tem para falar desse trabalho do Diniz com o Corinthians? Na realidade, o Dorival fez um bom trabalho, né? É claro que muito dele ter sido mandado embora é porque não tinha todos os jogadores em campo. Quando ele tinha todo o time, ele conseguia dar resultado, né? E aí, futebol brasileiro acontece dessas coisas. E aí vem o Diniz, né? Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Diniz, mas ele sabe aonde ele está trabalhando, né? Que é o Corinthians. Eu acho que nenhum clube aceita perder de 2, 3, 4, né? E o Corinthians, principalmente. O Corinthians, eu acho que eu acho que quando perde de 1 já é problema. Imagina perder de 2, 3. Então ele mudou um pouco a sua maneira de pensar, de pensar sobre futebol, né? Até porque todos os clubes que ele trabalhou, ele sempre foi muito ao ataque, sempre ao ataque, sempre ao ataque. Aí ele fazia 1, mas tomava 2, 3, né? No Corinthians ele está um pouco diferente. Sim. Pouco não, muito diferente. Muito diferente. E isso é legal porque ele consegue colocar suas ideias, mas ele está preservando a defesa, né? É claro que alguns jogos a gente tem muito erros defensivos, natural, porque uma ideia de jogar que é diferente, né? Que nem todos estão acostumados, né? Nem todos estão acostumados, nem todos estão preparados. Eu acho que se o Diniz pega uma geração de anos atrás, a gente colocaria o Diniz como um dos melhores treinadores do mundo. Isso é fato. Até porque tinha vários jogadores de qualidade, vários jogadores de alto nível que conseguia fazer o que ele queria. Hoje é um pouco mais difícil ele fazer isso. Até porque os jogadores hoje têm muita força física, né? Erra muito. Eu acho que o básico do futebol, do jogador, ele dá o passe. Eu acho que a gente tem muita dificuldade nisso, né? A gente erra muito passe, a gente tem dificuldade de fazer algumas coisas que é o natural, né? E com o Diniz eu acho que está melhorando, alguns jogadores estão evoluindo. Eu lembro quando o Diniz veio, eu falei que o Kaique ia melhorar muito, que o Garro ia melhorar muito, porque são jogadores que gostam de ficar com a bola, né? Que gostam de ter a bola, que não gostam de ficar correndo atrás do adversário. E a gente viu que a melhora do Garro foi absurda, né? Absurdo. Até de assistências nos primeiros jogos. Entendeu? Então, assim, com o Diniz, alguns jogadores vão ter que mudar a sua forma de jogar, como o caso do Ranieri, que só marca, né? Ele mesmo já deu essa entrevista dizendo que ele vai ter que reinventar, né? Porque só marcar pro Diniz eu acho que não funciona. Então, eu acho que alguns jogadores vão evoluir muito. Mas é claro que a gente sabe que aqui no Corinthians a gente não dá esse tempo para... A torcida não tem muita paciência, né, Cris? Mas ninguém tem, né? Na realidade, futebol brasileiro precisa de títulos, né? Sim. Ainda mais tratando de Corinthians, independente se o Corinthians estiver ruim, mal, sem dinheiro, a gente quer título, né? Então, assim, a gente não dá esse tempo para os treinadores colocar suas ideias para trabalhar. E aqui ele vai ter que trabalhar meio que no sufoco e colocando as suas ideias ao mesmo tempo. Perfeito. O cafezinho do Cristian que ele pediu, né? Rapaz saudável, né? Atleta. Cafezinho. Você acha que é fácil aguentar a rotina? Eu não bebo, irmão. O rapaz, ele não bebe, gente. Atleta, né, gente? Atleta.
Calma, já vai ter. Já vai ter. Gente, agradecer a todo mundo também por estar presente aqui hoje. Quem ainda não segue, sigam o Lounge Brahma nas redes sociais. E agradecer também os patrocinadores e também o pessoal que está nos acompanhando em casa, no nosso canal do YouTube. E, Cris, você comentou um pouco que o futebol brasileiro é impaciente, né? Principalmente os torcedores, não só do Corinthians, de todos os clubes aqui. A gente quer resultado, né? Claro que a gente tem aquilo que a gente não vive de título, vive de Corinthians, mas o título é muito importante, né? A gente estava já num jejum de títulos, ganhamos ano passado, ganhamos esse ano, já no começo desse ano, contra o Flamengo e contra o Vasco, a Copa do Brasil. O que você, que fez história no Corinthians na sua primeira passagem, né? O pessoal tudo fazendo gestos aqui, que lembra daquele gol marcante contra o São Paulo. E depois você foi jogar na Europa, teve uma brilhante passagem pelo Fenerbahçe, ídolo lá também. O que você vê mais de diferente do futebol brasileiro, né, em relação a essa paciência com o treinador, com o elenco? O que você vê mais de diferente do futebol brasileiro para o futebol europeu? Na realidade, muda muita coisa, né? A gente aqui, jogador de futebol, a gente tem um costume de sempre estar reclamando quando não joga, né? Ou sempre estar questionando o treinador porque a gente não joga, né? E lá fora a gente não tem esse tipo de hábito, né? Ele acaba ficando no banco e aceita normalmente. E a gente tem vários jogadores brasileiros que quando vai para lá reclama, volta, porque a cultura do futebol da Europa é diferente da nossa, né? Eu acho que isso, quem está adaptado para fazer isso, eu acho que você tem uma carreira longa fora, né? E aqui a gente está acostumado sempre a jogar os 11, né? E quando eu vejo muito, quando começa a colocar o time reserva, que todo mundo fala que é time reserva, todo mundo questiona, né? Sim. E lá fora a gente já está muito mais acostumado com isso, não? Sempre está mesclando, sempre está colocando todo mundo para jogar, até porque na hora que você precisa o cara tem que estar apto para jogar. E aqui no Brasil a gente está acostumado só com os 11, né? Dificilmente a gente vai ver uma troca de 8 e ficar rodando assim. Dificilmente a gente vai ver porque a gente está com esse costume de questionar, de reclamar por que não coloca fulano para jogar, por que não põe, né? Então, assim, eu acho que quanto a gente se adaptar a isso, a gente entender que todo mundo é importante, eu acho que o nosso futebol brasileiro vai melhorar muito, até porque a gente vê de vários aí, né? Por exemplo, Corinthians se eu não me engano, de 2000, acho que 2001, o Dinei sempre entrava no segundo tempo e resolvia o problema. O Dinei, na verdade, chegou em 98, participou dos 2 gols da final do Campeonato Brasileiro de 98, e ele entrava naqueles... a gente fez uma resenha com o Dinei aqui, e ele fala, eu gosto daqueles 15 minutos finais. É que, na realidade, tem vários jogadores que... Pô, o Tupanzinho também. Tupan. Tem muitos jogadores que a gente costumava entrar com 15, 20 minutos e nunca era titular. O problema mais é a cultura nossa, né? Que a gente não respeita muito esse lado do seu companheiro estar jogando, né? É claro que a gente fica chateado que quer jogar, mas tem mais 20, 30 negros também que quer jogar, né? Então, eu acho que quando a gente entender que todo mundo é importante, eu acho que o nosso futebol vai melhorar 100%. Até a paciência da torcida, né, em si, porque... É o que você falou, às vezes vem uma escalação que você fala, tá com o time misto, tá com o time reserva. E nós, torcedores, eu me incluo nisso, a gente não consegue aceitar tanto. Porque é difícil, né, Cris? Na realidade, a gente não aceita, até porque a gente fala muito em outras coisas, né? O objetivo nosso é falar sobre salário, sobre o porquê o cara não está jogando. Em vez de valorizar quem está jogando, a gente acaba desvalorizando quem está jogando, reclamando porque o cara não está jogando, porque o cara está com salário atrasado, ou que o cara está ganhando bem e não está jogando. Quando a gente mudar, eu acho assim, quando o Corinthians mudar essa mentalidade, nosso torcedor, porque eu também reclamo, cara. Eu depois que eu parei de jogar, eu sou torcedor, mas eu tenho meu lado ainda ser humano, que eu já fiquei quase minha vida inteira dentro disso, né? E quando nós torcedores, entender que outros jogadores estão entrando e também tem o seu valor, eu acho que a gente vai acabar valorizando muito mais. E a gente vê vários aí, né? Por exemplo,
com o Dorival, o Kaique não jogava. E ninguém gostava. E quando ele entrava, isso aí eu posso te falar que eu tenho vários amigos que falavam assim, o Kaique entra, mas não resolve. Hoje machucou. Mas com o Diniz ele estava sendo ajudando um dos melhores muito jogadores do Corinthians. Exato. Em vez da gente valorizar que ele está entrando, a gente acaba desvalorizando quem não está jogando. E aí eu acho que quando a gente mudar isso, vai melhorar. E, cara, eu não sei se você concorda com isso, eu não sei se todos sabem aqui. Eu trabalhei no Corinthians, né? Fiquei mais de um ano trabalhando no Corinthians, especialmente nas categorias de base do Corinthians. E o filho do Christian é jogador das categorias de base do Corinthians. E eu até falei pra ele, não tô fazendo média aqui não, pra quem me conhece sabe, é um dos jogadores mais diferentes que eu vi ali nas categorias de base do Corinthians. E o que você falou é interessante, Cris, porque assim, a gente não valoriza muito, porque tem treinadores e treinadores. O Diniz mesmo tem como característica lançar jogadores, principalmente jogadores jovens. O torcedor corintiano tem por história dar um pouco mais de paciência para os filhos do terrão, né? Mas quando o chicote estrala mesmo, a gente quer resultado. O Dorival mesmo não usava o Kaique, por exemplo, igual o Diniz já está usando. É como vai usar outros jogadores que estão subindo. O Iago, por exemplo, o zagueiro, que está sendo relacionado para todos os jogos do Corinthians. Esse zagueiro é um dos fenômenos que vai surgir aí. E é importante o treinador valorizar e a torcida entender que não dá pra gente ter aqueles 11 sempre. Inclusive o Corinthians, que a nossa situação financeira todo mundo sabe, infelizmente, que a gente não dá pra fazer grandes contratações. As grandes contratações que nós fazemos dão resultado? Sim. Mas também vem o ônus, né? Não é só o bônus. O que você acha, Cris? Você que, cara, jogou aqui, jogou na Europa, joga na várzea, acompanha seu filho dentro do Corinthians. O que você acha que o futebol brasileiro, o principal ponto que a gente tem que evoluir, não só de aceitar o elenco, mas eu digo assim, de respeitar para que a gente consiga dar um passo maior a médio e longo prazo, para a gente conseguir comparar com o futebol europeu. Isso é importante. Os dirigentes, né, ele quis dizer. Na realidade, eu acho que quando a gente quer uma etapa, eu acho que a gente perde o processo, né? E esse processo é importante, né? Ainda mais tratando do Corinthians, quando você pega moleque jovem, com um clube que está financeiramente ruim de dinheiro, sim, você precisa ter o processo de esperar ele amadurecer, porque se jogar no Corinthians é difícil, irmão. Muito. Eu falo isso pra todo mundo. O cara que jogar no Corinthians, ele joga em qualquer outro lugar. E esses moleques já estão preparados a jogar no Corinthians, porque eu tenho quase certeza absoluta que muita gente não acompanha a base. Eu acompanhei por causa do meu filho. Sim. Então, esses meninos da base já estão preparados, já estão acostumados, porque onde vai tem torcida. A torcida sempre comparece. Então, eu acho que os processos a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade para isso, né? Quando tem outros tipos de interesse na frente, aí eu acho que esse processo fica ruim. Aí entra no que ele falou. Não é só prejudica o clube, né? Você prejudica o processo dos meninos, você prejudica o clube, você prejudica a torcida, né? Porque, na realidade, hoje, quem carrega o clube é a torcida. Sim. Eu sempre falo total. Isso com todo respeito às outras torcidas que eu já trabalhei, que eu já joguei, mas a torcida do Corinthians só se compara com ela mesma. A gente, várias finais, como hoje também, não era favorito a ganhar os títulos. A Supercopa do Brasil, né, Cris? Exatamente. A Supercopa do Brasil contra o Flamengo, todo mundo sabe, por mais corintiano que nós somos, a gente não era favorito, mas de longe a gente não era favorito. E quem mudou aquele jogo foi tática, mas a camisa 10 daquele jogo se chama fiel torcida. Não tem.
Na realidade, a torcida do Corinthians é diferente de todas, né? Hoje eu estava num evento que tinha alguns jogadores, a gente estava conversando sobre isso. A torcida do Corinthians é o seguinte, de anos e anos, ela sempre foi isso. Ela sempre apoiou o time, mas só que antes o time era bom. Você pega lá de 2000, você pega de 98, Sim. você pega de 2015, você pega de 2009, os times eram bons. Sim. E com a força da torcida, aí era fácil de ganhar título. Quando começa essa safra Quando o chicote estralou. vai de 2017 para lá, a nossa safra começa a perder esses jogadores. Mas é muito, né? E aí a torcida tem um papel dela importante nesses títulos todos que o Corinthians tem. Eu sempre falo, eu acho que eu, se eu fosse o presidente ou se eu fosse o diretor do Corinthians, eu fazia uma réplica e colocava lá na torcida lá para eles, porque todos os títulos que o Corinthians ganharam tem quase 80% da torcida. Cara, a salva de palmas aí pro Christian. Não, porque, cara, 2017 fomos campeão brasileiro aqui com um time bom, ok. Mas depois, 2018, chegamos na final da Copa do Brasil, gente, foi a torcida. 2023, 2024, que a gente suou, garfaram nós com o gol do Pedrinho aqui. Mas, garfaram, mas 23, 24, que a gente suou pra sair da zona de rebaixamento. Depois com o Ramon e com o Emiliano, que a gente saiu da zona de rebaixamento pra pré-Libertadores. Gente, não tem outra explicação se não foi a torcida. Na realidade, eu acho que vocês, corintianos, entenderam essa geração, né? Porque de 2008, que eu fiquei até 2015, 17, até ali 17, a pressão era grande, cara. Era muito, muito grande. A gente ganhava um título no domingo, a gente na segunda-feira comemorava, na quarta o negócio já estava ganhando. O chicote já estralava de novo. E a pressão era muito grande, né? Então, assim, eu lembro que uma das nossas conversas era sempre essa. A gente tem que ganhar o título no Corinthians e deixar o quadro lá, mas quarta-feira tem outro jogo que a gente precisa ganhar de novo. E essa geração não entendeu muito isso, né? Eu acho que está no caminho de ser ídolos alguns, mas eu acho que não entenderam o tamanho de ser campeão com a camisa do Corinthians, né? Na hora que eu acho que eles entenderem que ser campeão no Corinthians muda uma vida, muda a sua história de ser jogador de futebol, eu acho que eles vão começar a dar mais valor, porque parece que eles ganharam um título e aí depois ganharam outro e parece que se acomodaram, né? E aí acharam que mérito, claro, que é deles, que estão trabalhando dentro do campo para fazer isso, mas eles têm que entender que o mérito foi mais da torcida do que deles. Porque na hora que eles mais precisavam, a torcida estava junto. Porque se a gente for, vamos ser sinceros, né? Porque eu estou aqui falando com vocês, não, e em qualquer lugar que eu tiver, eu vou falar. Se fosse qualquer outro time jogando com o Flamengo, não ia ter na metade da torcida que ia ter e provavelmente não ia ganhar. Nem acreditar. Exatamente. Nem acreditar, esquece. Exatamente. Realmente. Gente, vamos abrir a primeira pergunta aqui para torcedor. O João vai fazer as manobras de câmeras ali. E o microfone está aqui, né? O João vai posicionar o microfone para uma pergunta de um torcedor. Vamos fazer a pergunta e depois eu quero saber, obviamente, não tem como fugir, da primeira passagem do Christian no Corinthians, que jogou com o Ronaldo Fenômeno, né? Que foi campeão com o Corinthians, treinou com o nosso querido R9. Quero saber um pouquinho dele também. Mas quem quer fazer uma pergunta aí pro Christian, levanta a mão que eu vou escolher um aqui, ó. Você? Vai lá então fazer a pergunta para ele lá. Como que era a sensação de jogar no jogo profissional lá, estádio cheio, todo mundo torcendo por você? Como é que era a sensação? Pelo time, como é que era a sensação? Boa pergunta, muito bom. Essa sensação, jogar aqui no Corinthians é a melhor que tem. Eu acho que todo jogador que entender o que é o Corinthians, o tamanho do Corinthians, eles vão entender como é gostoso jogar com a torcida ao seu favor, né? E a torcida do Corinthians é a única que eu vejo incentivada do começo ao fim, sem vaiar, sem xingar. E depois dos 90, aí depois eles resolvem o problema. Mas
durante o jogo é uma torcida que incentiva do começo ao fim, então é fantástico jogar aqui. Boa. A próxima pergunta ali, ó, o rapaz que levantou a mão lá, o primeiro lá. Qual que é o seu nome, meu querido? Márcio, Márcio. Onde você mora, Márcio? Osasco. Osasco. Faz a pergunta. Escutei um vixe. Tem bastante gente de Osasco aqui, hein? Ô! Aô! Cristian, me tira essa dúvida. Na hora daquele gol lá contra o São Paulo, quando você mandou aquele que eternizou, você ficou... Como que você ficou ali? Você falou assim, mano, vou mandar aquilo ali e foda-se. Só ter criança no recinto. Desculpa. Vou mandar e já era? E se dane a torcida dos caras? Como que foi? Porque eu achei muito da hora, cara. Aquela explosão daquele gol. Quem lembra aquele gol contra o São Paulo? Grita eu aí. Quem não lembra, velho? Quem não lembra aquele gol, né, velho? Eu achei maravilhoso, velho. Não, e o Christian ele é tão cara de pau que em 2015 ele voltou, fez outro gol contra eles e ainda meteu o dedinho aqui, velho. O Ronaldo fez, Christian. né? Qual é o seu nome? Márcio. Márcio. Ô, Márcio, na realidade, aquele jogo era um jogo... Pra gente estava muito difícil, assim, né? Eu lembro. São Paulo estava vivendo um momento bom e a gente tinha vindo de Série B, né? E desacreditado por muitos, né, da imprensa, não pela torcida, mas pela imprensa na época, falava que o São Paulo era um dos favoritos, né? E aquele jogo foi um jogo assim que a gente atropelou o São Paulo do começo ao fim. Eu lembro. A gente criou muitas oportunidades de fazer 1, 2, 3, né? E aí a gente acabou tomando um gol e logo em seguida Elias fez o outro, né? E a gente conseguiu atacar e não conseguia fazer o gol. E no final do jogo... Não, peraí. Não, peraí. Desculpe interromper, mas você esperava acertar aquele chute? Fala a verdade pra nós. Não. Fala a verdade pra nós. Assim, ó, na realidade, Bom, velho. o que eu sinto falta hoje é isso. Eu sempre fiz gol de fora da área aqui no Corinthians. Não é porque aquele gol, eu achava que eu ia acertar, porque eu também não sou mãe de nada, eu não tenho certeza. Mas que eu ia acertar o gol, eu ia. Eu acho que eu sinto falta de hoje os volantes não ter essa chegada, porque assim, na realidade, eu acho que Não tem mais chute, né, Christian, fora da área? e eu acho que a gente não tem essas coragens. O Corinthians sempre teve esse tipo de volante que decidia jogo, hoje está mais difícil. E quando eu fiz o gol, é claro que eu não... Era, acho que 47, tá todo mundo já esgotado, acho que muita gente estava indo embora. E quando eu faço o gol e a bola entra, na realidade eu não imaginei mais nada, só imaginei fazer aquilo para a torcida, porque na realidade o Miranda tinha feito no começo. E aí eu só fui em direção à torcida, assim, fiz. Não me arrependo. Se pudesse voltar também, claro que não. Faria de novo. E tá tudo certo. Ninguém se arrepende do que você fez, meu irmão. Tamo junto, meu Inclusive, Tamo junto. uma salva de palmas aí pro Christian. Não. E vou falar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi na semifinal contra o São Paulo. E na final o Ronaldo fez também, no gol da final. Só que poder. A comemoração que ele fez, só que não fez igual. Ele fez aqui. Fez o jogo do Morumbi, né? Fez o jogo do Morumbi. O segundo jogo. Foi no segundo jogo. Foi no segundo jogo da semifinal, é verdade. Roubou a bola do Jorge Wagner e ele fez o gol. Isso aí. É verdade, verdade. Foi o gol mais importante da sua carreira? Não tô nem falando de... Na minha carreira, todos os clubes? De todos os clubes. Não só, assim... o mais importante, talvez, mais emblemático, assim, que todo mundo te olha e faz a comemoração? Eu acho que, na realidade... Eu acho que esse gol foi o mais marcante. Até porque a gente teve o Vampeta de falar sobre Bambi e tal. Sim, e aí ficou sim. aquela zoação toda. E aí depois eu faço o gol e aí todo mundo tem jogo contra o São Paulo, rola essa figurinha para tudo quanto é lugar, e, enfim. Então acho que foi um gol mais marcante assim na minha história, assim, como jogador de futebol foi. Pô, cara...
Quem não lembra? Obrigado pela pergunta, Márcio. Tamo junto. Calma, respirem. Tem muito tempo ainda. Daqui a pouco vai chegar uma pessoa também importante pra gente conversar um pouquinho junto com o Christian. Mas vamos lá. Seu nome? Meu nome é Thales. Thales, antes de você fazer a pergunta, tá? Quero agradecer novamente todo mundo, todos os presentes aqui. Rapaz do Peru aqui, Lima. Opa! Carrijo? Gente, agradecer a todo mundo novamente pela presença, né? Mais um jogo muito importante do Corinthians aqui na Neoquímica Arena e no Loja Brahma. Quinta-feira tem Libertadores, né? Quem quiser estar presente, não sei nem se já está esgotado, Rafa? Já está esgotado, gente. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Mas teremos vários jogos importantes no ano aqui para você viver a experiência do Loja Brahma. E você que está em casa também nos assistindo através do YouTube, obrigado pela sua audiência. Curta aí, compartilhe, deixe seu like, comenta, porque é muito importante para o nosso projeto aqui do Loja Brahma. E agradecer novamente nossos patrocinadores, Sagrada Família Saúde e Black Line Estúdio Tatu, BL Estúdio Tatu, aqui. Gente, vamos abrir mais uma pergunta aqui agora e depois a gente vai contar um caos aqui interessante do Christian. Sua pergunta, meu querido. Ô, Christian, como a gente tá no camarote da Brahma, eu gostaria de saber quem era do grupo que mais encharcava. De qual... Peraí. De qual grupo? Porque ele teve duas passagens marcantes, pelo menos aqui eu lembro. Né? Da primeira, com o Ronaldo e companhia? Lógico. Então, ele vai responder quem que mais enxugava e depois eu tenho uma segunda pergunta. Cara, na realidade tinha vários, né? Aquele grupo ali, o pessoal gostava de tomar uma água, né? Na realidade, tinha um grupinho ali que era difícil de... Sem mentir. Não tô mentindo não preciso mentir não. Na realidade o grupo era... já passou. Tá todo mundo aposentado. Mas, porra, é chato falar, né? Mas tinha um grupo, tinha muita gente que bebia, assim. Não, mas é chato falar, mas assim, tinha uns negocinhos bons que bebia. Mas tá bom, não vamos falar quem mais encharcava, não, quem mais enxugava. Que a gente tá no Loja Brahma. Mas quem dava a melhor festa? Calma. A melhor festa. A melhor festa do homem. Brilha muito no Corinthians. Do homem? Era brava a festa dele? Vocês sabem quem que é o homem, né? Bravo. O presidente era bom. Vocês devem imaginar quem que era o presidente, quem que era o homem, né? Era bom. Era bom a festa dele? Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Foi boa. Me divertia bastante. Pra quem não sabe, o homem, o presidente, Ronaldo Fenômeno, que ele jogou... Cara, se não foi também, tá tudo certo. Ele foi o cara mais diferente que você jogou? Cara, na realidade, naquele grupo, a gente via o cara só pela televisão. Se eu não me engano, ninguém tinha jogado com ele naquela época, né? Então todo mundo admirava o cara como um ídolo, como referência, né? E quando ele chega no vestiário com a sua simplicidade, o jeito de ser, naquele grupo todo mundo evoluiu muito, todo mundo se valorizou demais. É o que eu falo hoje, né? Eu acho que a gente precisa ter referência, né? Hoje a gente não tem muita referência nos clubes, a gente não tem muito ídolos no clube, né? Eu acho que quando você tem um ídolo, ajuda bastante você... Muito. Direcionar o que é bom, o que é ruim, né? Quando você não tem uma referência, você não tem um ídolo para você se espelhar, fica ruim, né? Então, o Ronaldo naquela época, ele era uma referência e ao mesmo tempo um cara que todo mundo era ídolo, né? Então a gente aprendeu demais com ele. Respeitava muito. Nos treinos ele era muito diferente mesmo, Cristian? Muito. Assim, na realidade, igual eu te falei, todos os jogadores evoluíram muito com ele, né? Sim. Até porque a gente estava acostumado a outro estilo de jogo, né? E o cara jogou com os melhores do mundo, seleção, Real Madrid, então ele jogou com os melhores. E quando ele vem pro Corinthians, a gente tinha um estilo de jogo totalmente diferente, pensamentos diferentes, estilos diferentes. Quando ele vem, todo mundo aprende, todo mundo evolui. Porque, na realidade,
eu lembro que eu e Elias, a gente acabava treino porque ele falava... Tipo, a gente tocava a bola no pé dele e ele parava o treino e falava, eu não consigo mais ser o Ronaldo do Barcelona, que eu pego a bola Sim. aqui e sai driblando todo mundo. Então você coloca a bola entre o zagueiro e o goleiro que eu chego. Tanto que no gol contra o São Paulo no Morumbi, eu dou um passe para ele entre o zagueiro e ele chega. O Douglas faz Sim. isso sempre, o Elias faz isso sempre, porque a gente estava acostumado em ver o cara jogar pela televisão e de receber a bola no pé e sair driblando todo mundo. Quando ele já vem com uma idade, e aí ele vem com uma maneira de pensar que pra gente, jogador, era muito bom, porque a gente tinha ele como ídolo, como uma referência, e tudo que ele falava pra gente, a gente queria aprender. E eu acho que por isso que foi o sucesso de 2009. Pô, cara, e que Campeonato Paulista e que Copa do Brasil o Corinthians fez. Campeonato Paulista campeão invicto, né? A Copa do Brasil, nós tínhamos perdido a Copa... Você não estava, né, em 2008? Você estava contra o Sport, não? Nós perdemos a final contra o Sport, que jogo doloroso a final, e aí ganhamos em 2009 com Christian, Elias, Ronaldo e companhia. E, cara, que da hora saber essas resenhas, porque eu acho que faz parte da nossa história, tudo que a gente viveu, né? O corintiano, os mais novos que estão aqui nos acompanhando, nem tanto, né? Mas, cara, que legal. E, passando um pouquinho de 2009, vamos abrir mais perguntas para todo mundo. Agradecer, gente. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Quem fez pergunta, quem quiser fazer também pergunta, vai lá no microfone. Já a gente vai abrir mais uma pergunta. Agradecer novamente. Desculpa estar falando sempre, gente, é porque é muito importante. Vocês que estão aí por trás das câmeras, estão nos acompanhando aqui, é muito importante quem valoriza o nosso projeto, quem acredita no nosso projeto. Então é muito importante. Obrigado aí, valeu. Aos nossos patrocinadores, a quem está aqui, agradecer todo mundo que está aqui no Lounge Brahma, a BPC Eventos, também o Rafa, que acreditou no nosso projeto, todo mundo que está aqui, né? O amor da minha vida que está aqui também, minha namorada, que me dá muitas forças para continuar, para sempre me dar forças para acreditar no projeto, para não desistir. Então, obrigado, amor, obrigado. Romântico, né, gente? A salva de palmas pro romantismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Que é isso? Você veio de Pernambuco pra ver ele? Só ele. Então tá bom. Mas vamos abrir uma pergunta aí pro... Qual que é o seu nome, meu querido? Javier, vengo de Perú. Olá, de Lima, Peru. Lima, Perú. Tem algum tradutor? Você manja dos Paranauê aí, dos castelhanos? Tem algum tradutor aí? Fala devagar pra gente entender, tá? Sí, bueno, yo vengo o he venido a ver al Já não entendi Corinthians. nada. Pera, calma, vai devagar. Pelo amor Para de mí Deus. es el equipo más importante que hay porque tiene fuerza, tiene disciplina y corazón. Opa, pra quem não entendeu, a equipe do Corinthians é a que ele mais admira pela coração, pela força. Y es el mejor en la actualidad. Opa. Para mí es el mejor. Aí Solamente sim. le quiero preguntar qué le dice a la hinchada en el partido de hoy día con Vasco da Gama. De todas maneras vamos a ganar. Alguém consegue traduzir? Gente, eu não sou um poliglota. Que você entendeu, Cristian? A pergunta? Ó, repete a pergunta devagarito. Despacito. ¿Qué puede decir a torcida de Corinthians en partido de fútbol de hoy? Como é que é? Peraí. O que você pode falar pra torcida do jogo de hoje? O que ele pode falar pra torcida do jogo de hoje? Sim. A salva de palmas aí pro Peru. Ó, lá ele. Pra Lima, Peru. Aí lá ele. Aí é complicado aqui. Já o cara me complica. Na realidade, a gente já falou, né? A importância do jogo de hoje pro Corinthians, pros jogadores, pro Fernando Diniz, quer ganhar o jogo, independente de como vai ser, né? Se vai jogar bem ou se vai jogar mal, mas o importante é ganhar. Então, o importante hoje vai ser vencer. Sí. Gracias. Gracias. Obrigado. ¿Puedo dar un abrazo? Um abraço aí, Will. Quer dar um abraço? Vem dar um abraço aqui. A salva de palmas aí, gente, pro pessoal que vem de fora acompanhar o Corinthians aqui.
Calma, respira. Já já o Christian vai descer. Vai dar espaço pra todo mundo aí, lá ele de novo. Mas, gente, daqui a pouco tem Corinthians tá escalado. Daqui a pouco a gente vai comentar também pra ver o que o Christian acha. Mas, já pegando o gancho, pra falar da segunda passagem do Christian no Corinthians, que foi 2015, inclusive campeão brasileiro. Não sei se alguém aqui que está hoje no Loja Brama estava presente naquele 6-1 contra o São Paulo na Neoquímica Arena. O Christian participou, inclusive fez um gol. Você teve 2 elencos importantes no Corinthians. 2015, Christian, muita gente compara com aquele elenco de 98, 99, que era um time muito bonito de se ver jogar. 2015 a gente teve um elenco marcante, assim, com o Jadson, Renato Augusto, né, o Love e o Malcom na frente, né? Se eu não me engano, não me falha a memória, Ralf e Elias. Qual a diferença dos 2 elencos? Que você, tirando o homem, tá? Tirando o presidente, tirando o Ronaldo Fenômeno. O que você viu de diferente em 2009, campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, e em 2015, campeão brasileiro? Na realidade, a diferença de 2015, a gente acaba pegando um pouquinho do time vencedor de Libertadores, Mundial, e assim vai, né? Porque, na realidade, quando você chega num grupo vencedor, todo mundo evolui, né? E é muito engraçado porque quando a gente chega a 2015, o ataque era Guerreiro, tinha Sheik, Wagner Love, tinha Malco, tinha Lodeiro, né? Lembra que foi pro Boca? Lodeiro que foi pro Boca. E na realidade a gente pega Fábio Santos ali com aquela transição, Ralf, né? Danilo. Então todo mundo aprende muito com esse grupo vencedor. E tinha um treinador que era muito competitivo. Os treinos eram muito bons. Então, assim, para você jogar, você precisava treinar muito, você precisava se dedicar demais, porque era um time, um elenco muito bom. Mas, para chegar nesse nível, a gente teve que treinar, teve que penar bastante, porque, na realidade, alguns jogadores nem jogavam, na realidade, né? Porque o ataque era Guerreiro e Sheik, aí eles foram embora. O Lodeiro foi pro Boca, aí o Jadson era reserva, entrou. Então, assim, aí o Fábio Santos foi embora, aí veio o Arana, né? E junto com o Wendel. Então, assim, teve algumas mudanças no decorrer do caminho que começaram a se encaixar e aí eu falo para você que a gente precisa ter um elenco bom, né? Os treinos eram muito bons, a competição era muito boa, né? Então, assim, a gente deixava o nível muito alto, né? O time reserva deixava o time muito alto, porque o time reserva também era muito bom. Então, na época, o Wagner Love era reserva, o Luciano jogava, o Luciano machuca, entra o Wagner Love. Aí o time reserva tinha Bruno, eu, Edu Dracena, Danilo. Era um elenco muito bom, né? Então 2015. A gente praticamente todo treino era um jogo, né? Porque era muito difícil o time titular ganhar do time reserva. E aí mostra o que eu falei. Quando entra o time reserva contra o São Paulo, claro que para todo mundo era uma surpresa, mas para a gente jogador, lógico que a gente não sabia que a gente ia ganhar de 6. Tava lá? Eu não sabia que a gente ia ganhar de 6, mas a gente sabia que tinha condições. Mas a gente sabia que tinha condições de ganhar, e foi o que aconteceu. Deu bom. Que louco. Mais uma pergunta aí. Qual que é o seu nome, meu querido? Pedro. Fala, Peraí. Christian. Boa tarde. Peraí, Pedro. Peraí que você vai ser gravado agora. Você vai participar da nossa resenha para o pessoal que tá em casa no YouTube ver também. Calma, Pedro. Pedro, Fala, onde você mora? Sou de Bragança Paulista. Christian, um prazer falar com você aqui. Cara, minha pergunta é bem direta e reta, mas se você não quiser responder, não tem problema. Cara, eu te acompanho, eu vejo que você vai lá no meio da Gaviões. Eu já vi que você, depois de jogar no Corinthians, realmente virou um corintiano. Eu quero saber se antes do Corinthians você já era corintiano e isso você virou um mais corintiano do que você já era, ou foi depois de jogar no Corinthians que despertou esse amor? É Pedro? Ô Pedro, na realidade eu sempre gostei do Corinthians, né? Mas eu nunca imaginava
vim um dia jogar aqui, que eu nem imaginava ser jogador de futebol. Que eu sou mineiro, moro em BH, na minha cabeça nunca imaginava eu um dia ser jogador do Corinthians. E eu lembro que eu e meu irmão, na época de Marcelinho, quando o Corinthians foi na final do Brasileiro contra o Cruzeiro... 98. 98 e 99, eu estava no Mineirão assistindo o jogo. Mas aquilo era mais de torcida, assim, né? De acompanhar e de gostar. Quando você começa a participar e estar envolvido nesse processo de ser jogador de futebol e jogar com o Corinthians e ver como a torcida funciona, você acaba aumentando muito mais a sua paixão, o seu carinho, o seu respeito pelo Corinthians. E eu sempre, a minha vida inteira, eu sempre gostei muito de ficar na torcida, né? Eu nunca fui muito de ficar em camarote, não, porque eu não gosto. E eu acho que todo jogador de futebol do Corinthians precisava ter essa experiência de ir na torcida, porque é uma atmosfera totalmente diferente. E eu acho que essa geração precisa ter essa atmosfera, sabe? Mas assim, ir mesmo sem preconceito de nada, sem insegurança, sem nada, até porque eu acho que a vida é pequena e tão pouca, né? E a gente que veio de comunidade, a gente que veio de coisas tão baixas, eu acho que se a gente dá mais valor em algumas coisas, eu acho que a gente começa a valorizar muitas coisas que a gente nunca valoriza, porque às vezes você fica... É claro que todo mundo gosta de estar num camarote, né? Mas é bom às vezes tomar uma chuva, ficar molhado. Né? Viver um momento raiz, né? A polícia deixar você meia hora te esperando, então eu acho que é legal você sentir essa sensação. E vai Corinthians. Tamo junto, meu bom. Vai Corinthians. É nóis. Vai, Cris, Corinthians. Vai Corinthians. Cris, antes da gente continuar nossa resenha, eu acabei de falar aqui que é muito importante, né? O apoio de vocês que estão aqui fazendo pergunta, né? Nos ajudando, né? Nessa resenha, e também dos nossos patrocinadores. Então eu tenho 2 presentes pro Christian agora, rapidinho, para depois a gente continuar a resenha e abrir para mais perguntas. Depois vamos ter palpite do jogo de hoje. Então, muita coisa. O primeiro presente, vou entregar pro Christian aqui, quero que ele abra, é da Sagrada Família Saúde, né? O nosso patrocinador aqui do Resenha do Lounge. Eles são um plano de saúde, né, aqui em São Paulo. Nos ajudam demais. E hoje eles são patrocinadores master do Corinthians Master, da camisa. Então, entregar um presente pro Christian aqui do Sagrada Família Saúde. Porque uma camisa e um squeeze aí, ó. Que puder mostrar, Cris, aí, ó. Camisa All Black aí da Sagrada Família Saúde. Pro Christian. Obrigado, Sagrada Família. Obrigado, Luiz, por acreditar no nosso projeto. Um squeezezinho também. E o nosso segundo presente pro Christian. Eu não sei se ele vai gostar muito, porque ele tem pouca tatuagem. Então eu não sei se ele vai gostar muito. Mais um presente do BL Studio Tattoo. Black Line Studio Tattoo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todo mundo que tá aí. Cris, você que gosta só um pouquinho de tatuagem, que eu tô reparando aqui, depois o pessoal vai vir aqui, né? A Jéssica, o Bruno vai vir aqui. Você ganhou um presente, uma tatuagem aí com eles aí, da BL Studio Tattoo. Salve de palmas aí para a BL Studio Tattoo aí, gente. E quem quiser também aproveitar esse momento dentro da Neoquímica Arena, prestigiando o Coringão, quiser fazer uma tatuagem do Corinthians ou de qualquer outra, cola lá, vai ter desconto, vai ter promoção, só colar lá na sala deles, que fica quase em frente ali dos refrigerantes, para fazer um orçamento, fechou? Então o Cris vai ganhar uma tatuagem aí, para ele fazer hoje, para ele fazer quando ele quiser, do pessoal. Eu já tenho algumas deles, então eu sou suspeito para falar. Cris, dando sequência na nossa resenha, eu vi aqui agora, chegou sabe aquela notificações que você recebe no celular? Eu vou ler para você a escalação do Corinthians hoje e já adianto. Temos improvisos. É a cara do Diniz. Inclusive um lateral que eu acho que não é natural, que não é lateral. Mas vamos lá. Pelo que eu recebi aqui, Ranielli improvisado na lateral direita. Eu vou ler a sequência aqui da escalação, porque assim, é um jogo, gente.
Você já foi improvisado na lateral direita? Cara, já joguei várias posições assim, né? Mas na realidade é que na escalação, quando ele coloca o Ranieri, provavelmente quando começar o jogo, ele não vai jogar como lateral, ele vai fazer 3 zagueiros. Sim, provavelmente vai ser isso. Mas aí ele coloca o Ranieri como lateral, porque na realidade as pessoas que não estão acostumadas, provavelmente, eu acho, só na hora que começar ali, que eu Dá vou. pra ver o esquema, né? Que eu acho que ele vai de 3 zagueiros. Não, então vamos lá. Escalação do Corinthians de hoje, Corinthians e Vasco, Campeonato Brasileiro. No gol, goleiro com o nome mais bonito que existe na face da terra, Cauê. Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Ranieri. Alan, André e Breno Bidon. Garro, Vitinho e Yuri Alberto. Então, pelo que eu consegui ver aqui, ou é 3 zagueiro, mas eu acho que aparentemente não é, ou o Ranieri tá na direita mesmo. Aí tem Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga e Bidu na esquerda. No meio, Alan, André, Bidon e Garro. Tem um meio com Alan e André, que são volantes, tudo bem que o André sai um pouco mais. Bidon, que tá ajudando ali um pouco na volância junto com o meio de campo. E o Rodrigo Garro, capitão, fazendo a armação do time. E na frente, Vitinho e Yuri Alberto. Aí tem Lingard no banco, tem o menino lá, o Zacaria, Alex Santana no banco. Fazia tempo que eu não via ele no banco. O que você acha dessa escalação do Fernando Diniz? Cara, não é uma escalação ruim, assim, né? É o que ele tem de melhor, mas foi como eu te falei, eu tenho quase certeza absoluta que ele vai fazer 3 zagueiros, vai liberar o Bidon o Bidu para atacar e para subir. Eu acho que a minha preocupação é muito mais a defesa, por isso que eu acho que ele não vai. Se ele for fazer um lateral, ele não vai subir muito, então ele vai fazer 3 zagueiros. Na realidade, quando a bola rolar, eu consigo te falar melhor, mas eu acho que o Ranieri não vai como lateral. Não vai ser aquele lateral de ofício que fique sempre na direita. Eu né? acho que é o melhor que ele tem. É claro que alguns jogadores precisam jogar. Eu acho que o Bidon estava vindo numa ascensão muito boa. Eu acho que ele deu uma diminuída, né? E eu acho que de ritmo, né? E eu acho que aí em compensação o André cresceu muito, né? Sim. Eu acho que na hora que o Bidon e o André estiver jogando no alto nível, os dois no mesmo nível, eu acho que o Corinthians vai evoluir muito mais, né? Vai ajudar muito o Garro, vai ajudar todo mundo. Eu acho que é o time que a gente tem ali, que eu gosto, mas não é eu que tenho que gostar, né? Na realidade, Exato. é eles que têm que jogar. É dentro de campo, né? Eles precisam dentro de campo jogar que tem que... pra gente gostar deles. Com certeza. E, assim, são times diferentes, né? Final do ano passado, jogamos a final da Copa do Brasil contra o Vasco. Eram times diferentes, titulares, né, no caso, e treinadores diferentes, né? Como eu disse aqui no início da resenha, o Fernando Diniz era treinador do Vasco, né? Hoje é nosso treinador. Então, ele já conhece boa parte do elenco do Vasco, né? Sabe a... Zoeira. Mas, jogo dentro de casa, o Corinthians... Gente, pra quem acha que às vezes não tá dando tanta importância pra esse jogo, né? Porque quinta-feira já tem a Libertadores. É um jogo importante demais. Hoje o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ah, Cauê, mas tem um campeonato inteiro pela frente. Concordo. Tem muitos jogos. Tem a parada da Copa, mas o Corinthians precisa começar a reagir agora. Na realidade, o Corinthians precisa reagir até para dar confiança, né? Para a Libertadores, para a Copa do Brasil. Eu acho que quando você perde, você fica na zona de rebaixamento, é desconforto para todo mundo, é desconforto para o elenco, é desconforto para o treinador, é desconforto para o jogador. Eu acho que se ganhar hoje, te dá uma confiança a mais para a Libertadores. Então o Corinthians hoje tem que pensar só em vitória independente. É claro que a gente quer que o Corinthians joga bem, mas hoje o mais importante é os 3 pontos. Com certeza, até pra gente, o que você falou, né? Além de respirar, dá confiança. Isso é mais importante. Gente,
A gente está quase indo para nossa reta final de resenha. Porém, entretanto, todavia, a gente tem um... Sabe aquele bônus track que chega no final do episódio? Para brilhantar, para tudo? A gente vai receber aqui, daqui a alguns minutinhos, um atleta, esquecendo um pouco o futebol de campo, um atleta que mais ganhou título pelo Corinthians. Um atleta que, na minha opinião, do Corinthians, foi o maior atleta do esporte dentro do Corinthians. É um atleta que vai jogar amanhã pela Kings League como lendário, né? Quem acompanha a Kings League vai jogar como jogador lendário amanhã. E é nosso amigo meu, amigo com certeza do Christian. Daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha aqui também. Ele acabou de mandar mensagem que ele tá subindo as escadas aí, para ele dar um recado aqui pra gente também, para brilhantar. Eu queria também mandar um abraço, gente, antes, né, de esquecer aqui, quem ajuda bastante a gente aqui também, o Anderson, da Enzo Eventos, que fornece todos os telões de LED aqui para nossa resenha. Então, obrigado, Anderson, obrigado, Enzo Eventos. E, Cris, antes da gente receber esse nosso convidado aqui para nossa reta final, para a gente dar palpite, para dar recados, para tudo mais, me cita o jogo mais marcante que você teve, tirando o gol, tá? Que você viveu nas suas 2 passagens. Antes de eu fazer um bate-bola rápido com você, o jogo mais marcante que você teve com a camisa do Corinthians? Eu acho que foi Atlético Paranaense e Corinthians, a gente estava perdendo 3-0. E, Copa do Brasil? E a gente não estava jogando tão bem esse jogo. O primeiro tempo foi muito abaixo do nível que a gente estava jogando. A gente estava perdendo 3-0, podia ser muito mais. Aí eu acho que o Chicão perdeu o pênalti, aí logo em seguida eu faço um gol de falta e o Dentinho faz outro. Então esse gol para mim, esse jogo específico foi bem marcante. E eu acho que do 6-1 para mim aqui, sendo campeão com a cabeça do Corinthians e em cima de um clássico contra o São Paulo, para mim foi muito importante também. Bom demais, bom demais. Christian, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Eu sempre faço esse bate-bola com os nossos convidados daqui. Se vocês puderem participar também, respondendo daí, o Christian responde daqui, antes da gente receber o nosso outro convidado para a gente finalizar a nossa resenha. Christian, 45 minutos do segundo tempo, falta, jogo 0-0, jogo empatado. Falta na meia-lua, bem no meio, nem para direita, nem para esquerda, no meio. Jogo empatado 0-0. Você tem que escolher quem bate a falta para desempatar o jogo, Marcelinho Carioca ou Neto? Respondem aí também, gente. O nosso público aqui tá dividido. Mas eu acho que o Marcelinho é o maior. Eu acho que ele resolveu esse problema pra gente. Se fosse hoje, eu nem olhava mais pro gol. Exatamente. Já abraçava o parceiro do lado. Esse jogou. Esse representou a camisa. Esse representou. Agora eu vou inverter um pouquinho e eu incluí uma resposta na minha pergunta que eu não fazia antes. Pênalti. 45 do segundo tempo, o jogo 0-0. Você escolhe quem vai pegar o pênalti pra nós. Dida, Cássio ou Hugo Souza? Dida. Vocês? Dida. Pensei que ninguém ia no Neneca, velho. Hugo Souza. Camisa 1 branca ou a 2 preta? Eu gosto da preta. Eu gosto... A 2? Eu gosto da preta. Mas eu ganhei muito título com a branca. Ganhou muito título com a 1. Mas eu gosto da 2. É importante que gosta das duas. É gosto, né? Você que conseguiu, como poucos jogadores do Corinthians, jogar nos dois. Pacaembu ou Neoquímica Arena? Cara, na realidade, o Pacaembu tem uma história assim incrível, né? Pro corintiano, incrível. Ganhei títulos lá, mas acho que o Corinthians precisava ter sua casa, precisava ter o seu canto, né? Sua torcida. É claro que eu vivi alguns momentos no Pacaembu, mas eu prefiro aqui. Eu também. Eu vivi muitos momentos lá, mas aqui, cara, eu me sinto muito em casa. É o que você falou, aqui a gente pode chamar de nosso. Né? E na realidade eu acho que aqui é
é o nosso cantinho, a gente pode fazer o que quer, pode resolver, fazer algumas coisas, né? Então, acho que eu prefiro muito aqui. É isso aí. E para finalizar, eu vou primeiro esperar eles responderem, depois você. Porque, assim, um fato curioso, eu fiz muitas resenhas aqui com vários jogadores do Corinthians e foram várias respostas distintas. E você teve um momento muito, não só uma vez, 2 vezes, né, momentos marcantes contra esse time, mas na sua época, 2009, 2015 e na sua época, de quem era mais gostosinho ganhar? Do São Paulo ou do Palmeiras? Dos porcos! Olha, a torcida é unânime, mas ex-jogadores respondem alternados aqui. Queria saber de você. É que, na realidade, na minha época, o São Paulo estava numa exceção muito boa que todo mundo queria ganhar. Então, eu sempre gostava de ganhar do São Paulo. Tá vendo? A gente trouxe vários ex-jogadores aqui, porque naquela época, como se fosse muito velho, né? Mas naquela época, era o time a ser batido, né? Depois o Palmeiras, com todo o investimento que teve, começou a ganhar muita coisa. Mas naquela época, toda a estrutura que o São Paulo tinha, era muito difícil ganhar deles. E a gente bateu na cara mesmo em alguns anos aí, fomos campeões, graças a Deus. Cris, agora a gente indo já para nossa reta final. Obrigado novamente a todo mundo, gente, que participou da nossa resenha. Já às 16 horas tem Corinthians e Vasco. Vamos aí. Cris, queria que você... Vou pegar o palpite de umas 3 pessoas ali no microfone, mas eu queria que você começasse. Palpite do jogo. Olha aí, ó. É isso aí, ó. Tá vendo? É o gesto que todo mundo te faz, velho. Fazer o quê? Queria que você desse o palpite pro jogo de hoje. Só que, além do palpite, os autores dos gols. Com a escalação que eu te dei. Garro, Bidon, Vitinho, Yuri, Bidu, Ranielli. Tem o Lingard no banco. Queria que você desse o palpite do jogo de hoje e os autores dos gols. É claro que eu quero os 3 pontos, independente do resultado, né? Mas eu acho que, se tratando de gols, eu gostaria que o Yuri fizesse um gol. E o Vitinho, para dar confiança para ele poder ajudar a gente, né? Eu acho que se ele poder fazer um gol, fazer um bom jogo hoje, vai ser bem legal. Eu vou quebrar um pouco do protocolo aqui, porque, como eu disse, a gente tem um convidado muito especial aqui. Eu quero que vocês recebam com muita salva de palmas. O nosso, na minha opinião, maior atleta do Corinthians tirando futebol de campo, o Davis, do nosso futsal. Salva de palmas pro Davis aí, gente. Agora eu nem sei onde eu sento, velho. Acho que eu vou sentar aqui no meio, que eu sou mais... Senta aqui. Boa tarde, vai Corinthians. Vai Corinthians. Davis, meu irmão, obrigado pela presença. Não podia terminar de uma forma diferente, né, Cris? Aí é ídolo. Ídolo demais. Como eu disse, eu sou suspeito para falar, até pela nossa amizade, mas o maior jogador de futsal da história do Corinthians. Amanhã joga pela Kings League. Que isso, hein, cara? Conta um pouquinho pra gente aí. Primeiramente, boa tarde. Obviamente, conta um pouquinho dessa nova trajetória aí. Boa tarde. Prazerzão estar com você sempre. O Christian dispensa comentários, um ídolo nosso, do povo corintiano. Agora vamos partir para uma nova etapa aí, vamos se aventurar na Kings League um pouco, mas são 2 jogos só. E a gente optou ali pelo Funkball, que já está dentro do clube, treinando no clube. Que é do Podpah, né? Que é do Podpah e está junto com o Corinthians ali, usando a estrutura do clube. Então acho que tem tudo a ver. Vamos tentar se divertir amanhã lá, jogar e tentar classificar a equipe, ajudar um pouco também. Que é isso, cara. Obrigado não só por estar presente aqui hoje, mas por tudo que você fez pela história do Esporte Clube Corinthians Paulista no futsal. Agradecer você, agradecer sua esposa também, que está aqui presente. Obrigado pela presença também. E eu já perguntei pro Christian, vou falar pro Christian também dar uma mensagem para você, mas eu quero saber de você. Tá confiante pro jogo de hoje e o seu palpite? Tô confiante. Cara, eu tô hoje de passagem aqui, né? Porque não ia ir no jogo, daí o Rafa me ajudou a participar.
mas tô confiante, cara. O futsal ganhou ontem do Vasco, 5-1, lá no Maracanãzinho. Tava torcendo daqui e hoje tô confiante também. Vamos 2-0. 2-0? 2 a 0. Chuta aí, então, os autores dos gols. Você viu a escalação? Eu ou não vi a escalação, Vou cara. te dar aqui rapidinho do meio Manda, pra frente, tá manda. bom? Vamos lá. Alan, André, Bidon, Garro, Vitinho e Yuri. Cara, eu queria que o Yuri fizesse 2 gols hoje. Dá uma, 2 do Yuri? Dá uma O força. protagonista? Alguém falou também. Eu queria que eu acho que tá precisando, tá no momento de fazer 2 gols, dar uma confiança, voltando de lesão, enfim, acho que ia ser legal. Vai ser bom, né? Cris, a palavra é sua. Tá maluco, esse cara aí, pra mim, é um ídolo. Eu já falei várias vezes pra ele, já expressei isso várias vezes. Eu sou acostumado da moda antiga, né? Pra mim é uma referência. Ele, Vandão, desde a época eu acompanho esse cara pra mim é um ídolo muito, 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 uma referência. Às vezes eu até não sei nem tô muito acostumado a ficar do lado dele, eu já falei isso pra ele. E obrigado pelos serviços prestados pela camisa do Corinthians. Você é um cara sensacional, você sabe disso, eu já te falei várias vezes. Então, você é uma referência para mim. Eu acho que, não só para mim, eu acho que para todos os jogadores de futebol de salão, campo, eu acho que tinha que ter um cara como você. Você fez muito bem esse papel de liderança, né? É claro que você teve umas referências, essas referências foram embora e você pegou e agarrou muito bem. É um cara que todo mundo gosta, é um cara super do bem. Eu, particularmente, eu não queria que você fosse embora, eu queria que você continuasse. Eu acho que é um pecado pra gente que gosta de futebol, um cara como você. Pra mim, você vai ser meu ídolo e obrigado por tudo, irmão. Cara, pra mim é uma honra. Eu vi esse cara jogar na TV, representando a gente sempre tão bem e poder escutar isso dele hoje não pra mim, né, cara? Eu sempre falo pra ele, cara, isso aí quando eu escuto de ti, vindo de ti, é um negócio que pra mim parece que eu tô sonhando sempre. E só tenho que agradecer, cara. Papai do Céu é muito bom pra mim e poder estar aqui hoje escutando isso aí de um ídolo, um cara que é referência dentro do futebol mundial. Não tô falando nem só do clube, né? Porque do clube dispensa comentários, mas do futebol mundial. É um privilégio enorme. Espero poder trazer sorte pro Timão hoje do lado desse monstro Pelo sagrado. amor de Deus. Novamente, obrigado, Dê, obrigado, Cris, também. Cara, você falou agora, uma vez eu fui num restaurante em São Caetano, lá no Sete Mares, que é parceiro nosso também. Lá é bom, lá é bom. Aí o Christian foi lá, aí do nada começou a aparecer uns turcos lá, pra ver o Christian. Uns turcos mesmo. Sim, Eu falei, que isso, bicho? Em São Caetano, os caras da Turquia pra ver o Christian, velho. Então, tem gente que não consegue mensurar o tamanho que você é, cara, do futebol. Obrigado também. Agradecer o Davis, agradecer você também por tudo que você fez pra nossa camisa, pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Um dos gols que eu mais comemorei, mas disparado na minha vida, que eu saí xingando todo mundo. Minha avó falou assim, calma. Eu falei, calma? Calma o quê, velho? Obrigado, irmão. Obrigado pelo que você fez. Sabe que eu tenho o maior carinho por você. Obrigado pelo convite. Estar aqui com você sempre é importante. E falar um pouquinho com esse ídolo aí é bom demais. Obrigadão, irmão. Tamo junto. Que é isso. Eu que agradeço. Obrigado, cara. 2 ídolos da nossa história. E pra gente encerrar, hoje tem Corinthians e Vasco. Daqui a pouquinho, vamos terminar com Vai Corinthians todo mundo? Todo mundo aqui, ó. Nós 3 e vocês. Eu posso contar com vocês? Bora ou não? Então no 3, hein? 1, 2, 3. Vai Corinthians! Não, calma. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Pode melhorar. Dá pra melhorar. Que, gente, domingo, 4 horas, essa lua lá fora, 2 ídolos aqui. A galera já tomou um gelo. Vai tomar mais depois, que o Coringão vai ganhar. Tem sorteio no intervalo de camisa oficial. Dá pra melhorar. Não se esqueçam de seguir o Lounge Brahma no Instagram. Então no 3 a gente vai encerrar. E aí, vamos pra festa que daqui a pouco tem Coringão, hein? 1, 2, 3. Vai Corinthians!